E se eu te perguntasse agora, por que você não está vendendo mais? Qual seria a sua resposta? A grande maioria das pessoas acaba respondendo de forma rápida. Meu produto é caro, meu mercado está ruim, tem muita concorrência, as pessoas não valorizam meu produto, a minha região é difícil de trabalhar, meu nicho está saturado. Só que existe uma pergunta muito mais importante do que essa. E se o problema não for o seu produto? E se o problema for, na verdade, a forma como ele está sendo percebido pelo mercado? Porque existe uma diferença gigantesca entre ter valor e ser percebido como valioso. E essa diferença custa milhões de reais todos os anos para empresas, profissionais e empreendedores no mercado. E hoje eu quero mostrar porque tem muitos negócios que estão tentando corrigir o produto quando o problema real está na comunicação. Talvez você esteja fazendo exatamente isso sem perceber. Talvez você esteja tentando melhorar o produto que já é bom, enquanto ignora aquilo que realmente está impedindo você de vender mais. Vamos começar fazendo uma reflexão bem simples. Você já deve ter visto algum produto ruim que vendia muito, não é mesmo? Todo mundo já viu. Agora, uma pergunta desconfortável. Você já viu um excelente produto fracassando? Provavelmente também já viu. Aí vem a pergunta que é inevitável. Se a qualidade sozinha vendesse, isso seria possível? Provavelmente não. E é exatamente aqui que começa a grande ilusão do mercado. Tem muitos empresários acreditando que quanto mais qualidade ele gera, mais ele vai vender. Só que isso não é necessariamente verdade. Porque mais qualidade gera mais potencial. Mas quem gera mais vendas é a percepção. Pensa comigo, imagine duas empresas. A primeira possui um produto nota 8 de 10, já a segunda possui um produto nota 10. Só que a empresa nota 8 ela faz uma comunicação muito bem organizada. Conta histórias melhores, constrói mais autoridade, gera muito mais confiança. Neste cenário, quem tende a vender mais? Certamente que a empresa nota 8 vai vender mais. E isso acontece porque o mercado não compra apenas a realidade. O mercado ele compra a percepção de valor e entender isso muda completamente o jogo. Porque agora você começa a entender que vendas não acontecem apenas porque o produto é bom. Vendas acontecem na mente do cliente. E é justamente aí que muitas empresas estão perdendo dinheiro. Pensa um pouquinho aqui comigo. Quando alguém fala assim, o produto está caro, o que normalmente acontece? O mais comum é a empresa ou o empresário ou o vendedor tentar justificar, tentar explicar, argumentar, mostrar mais características, mostrar diferenciais exclusivos do produto, mostrar os detalhes. Só que isso geralmente não resolve a venda, porque o problema raramente está nas características do produto. O problema está na percepção de valor. O cliente não compra o seu produto porque ele tem mais funções. O cliente compra porque ele acredita que aquilo vai resolver algo importante para ele, vai resolver um problema. E são coisas completamente diferentes. Um dos maiores erros do mercado é ficar oferecendo características para os clientes, enquanto os melhores vendedores estão vendendo o significado daquilo. Vamos aprofundar para você aplicar isso no seu negócio? Uma furadeira, por exemplo, ela não é comprada porque ela faz furos. Ela é comprada porque ela ajuda alguém a instalar alguma coisa. Uma academia, ela não vende aparelhos ou exercício, ela vende autoestima. Uma imobiliária não vende imóveis, ela vende segurança, patrimônio, família, futuro. Um consultor não está vendendo suas horas, suas qualificações. Ele vende a transformação que ele pode gerar. E quando você entende isso, a sua comunicação tende a mudar completamente. E se você não mudar, você comete um erro. Porque quando você entende, você para de falar sobre o que você faz e começa a falar sobre a transformação que você gera. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai apresentar o seu produto, hoje, você fala mais sobre as características ou sobre a transformação que ele vai gerar? Porque essa resposta explica boa parte do seu resultado atual. Anota aí um erro muito comum. Tem empresários que eles são apaixonados pelo próprio produto. Isso até parece bom, mas pode ser perigoso, porque quem conhece muito o próprio produto tende a acreditar que o cliente valoriza as mesmas coisas que ele. E normalmente o cliente não valoriza. Você conhece os bastidores. O cliente ele conhece apenas o que ele consegue perceber. E existe um abismo entre essas duas realidades.
E é por isso que tem empresas brilhantes que estão fracassando, porque elas comunicam aquilo que elas consideram importante e não aquilo que o cliente considera importante e relevante. Vamos entrar num conceito poderoso aqui. Existe o valor real e existe o valor percebido. O valor real é aquilo que o seu produto entrega. Já o valor percebido é aquilo que o cliente acredita que ele entrega. E adivinha qual dessas duas influencia mais a decisão do cliente? Certamente que é o valor percebido. E é por isso que o brand funciona, por isso que construir autoridade funciona, é por isso que posicionamento funciona, porque todos esses aumentam a percepção e a percepção altera o comportamento do cliente. Vamos listar aqui algumas marcas famosas. Muitas vezes elas não possuem o melhor produto do mercado, só que elas possuem a melhor percepção. E isso acaba fazendo toda a diferença. Porque o cérebro humano ele decide baseado em interpretação, não em fatos absolutos. E esse é um ponto fundamental quando você vai vender. As pessoas elas não compram produtos, as pessoas compram o significado que aquele produto tem. Compram a história, compram o símbolo por trás do produto, compram a emoção, a identidade. E depois elas usam a lógica para justificar tudo isso. Essa é uma das bases do método Checkmate. Você não vende o que você faz ou o que você entrega, você vende o impacto que você gera. Porque o impacto gera desejo, enquanto características geram comparação. E a comparação normalmente leva para a guerra de preço, e aí se perde. Deixa eu propor um exercício aqui para você. Pega papel, caneta, um bloco de notas para você anotar. Agora, pense no seu produto, no seu serviço, na sua empresa e responde aqui para mim. O que você vende? Nesse momento, a maioria responde de forma superficial. Por exemplo, eu vendo imóveis, eu vendo consultoria, eu vendo treinamentos, vendo um software. Mas vamos um pouquinho mais fundo. O que existe por trás desse produto que você listou? Qual a transformação que você gera de fato? Qual o problema que você resolve e elimina da vida do cliente? Qual o desejo que você atrai o cliente para o seu produto? Qual medo você reduz? Quando você encontra a resposta para isso, a sua comunicação muda. E a sua autoridade também vai mudar. E, consequentemente, você muda a sua conversão. Agora, vamos para uma realidade que é um pouco desconfortável. Talvez o seu produto ele não precise ser melhor. Talvez ele só precise ser melhor compreendido. Talvez você esteja investindo energia em melhorias marginais, quando deveria investir em clareza. Porque a clareza ela faz com que você venda mais. Enquanto a confusão dos dados, da característica, não vende. Quanto mais fácil for entender o valor da sua solução, maior será a sua capacidade de conversão. E aqui entra uma pergunta muito poderosa. Se alguém visitasse o seu perfil agora na internet, ela conseguiria entender claramente por que deveria comprar de você? Em menos de 10 segundos? Porque é exatamente esse o tempo que você tem para gerar uma percepção. Vamos conectar isso ao método Checkmate para fazer sentido para você? O método Checkmate ele parte de um princípio muito simples. As pessoas elas não compram quando entendem o seu produto. As pessoas compram quando elas entendem a si mesmas através do produto. Vou repetir. As pessoas elas não compram quando elas entendem o seu produto. Elas compram quando elas entendem o que ele representa para elas. E é por isso que grandes vendas acontecem. Porque grandes vendedores, grandes marcas não explicam melhor. Eles ajudam o cliente a enxergar melhor. E essa é a diferença. E essa diferença muda o jogo completamente. E nesse episódio, se você entender só isso aqui, você já consegue vender mais e melhor. Talvez você precise mudar a sua comunicação, mas você já consegue vender mais e melhor. Antes da gente partir para o final, eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Talvez você esteja tentando resolver o problema errado. Talvez o problema não esteja no produto, não esteja no preço, talvez não esteja na concorrência, talvez não esteja no mercado, mas sim na percepção. Porque quando a percepção muda, o valor na cabeça do cliente muda. E quando o valor muda, a decisão do cliente muda. E quando a decisão do cliente muda, aí os seus resultados mudam, porque você começa a vender muito mais. E a pergunta aqui é, você está construindo um produto melhor ou uma percepção melhor? Porque muitas vezes o crescimento do seu negócio depende muito mais de você gerar a percepção. E é exatamente isso que separa empresas comuns de empresas que acabam dominando mercados. Quero que você passe um tempo pensando sobre isso. Qual a percepção que o seu produto gera, que a comunicação do seu produto gera?
Porque no próximo episódio nós vamos aprofundar ainda mais essa engenharia que é invisível da influência, da percepção e das vendas. Porque vender não é empurrar alguma coisa para alguém. Vender é fazer com que faça sentido para o seu cliente. E quem aprende a fazer sentido raramente precisa ficar convencendo as pessoas. Se você entendeu como esse jogo funciona, você entende o que você precisa fazer de ajuste na sua comunicação, no seu negócio, nas suas redes sociais, no seu site, em toda a sua estrutura de vendas, para que você pare de tentar melhorar o seu produto e empurrar ele para o seu cliente mostrando características e comece a, de fato, trabalhar a percepção de valor para que o seu cliente perceba a solução que ele vai ter a partir do seu produto. E eu te vejo no próximo episódio.